Olá, sou a Tatiana, diretora técnica da área de saúde suplementar da Rodarte Nogueira, e é com grande satisfação que eu apresento para vocês hoje, de forma bem sucinta, o nosso Rumo GRS, um sistema que foi desenvolvido especificamente para atender às necessidades das operadoras de plano de saúde em relação ao acompanhamento periódico dos seus riscos e controles e mapeamento do seu risco. E ele tem foco também na auditoria da RN 518. Então, o primeiro módulo que eu vou apresentar para vocês é o módulo denominado Avaliação dos Riscos e Controles. Vocês vão observar que a gente tem aqui um campo para inserir a logo da operadora. A ideia é que o sistema ele seja customizado para atender às suas necessidades em relação aos riscos e controles que a sua operadora tenha, mas ao adquirir o sistema, vocês também já vão ter acesso a uma base de riscos e controles. Hoje, a nossa base de controles ela tem mais de 2.000 controles, só para os senhores terem uma ideia da dimensão da robustez dessa base. Vou escolher aqui aleatoriamente um tema e uma atividade para ser avaliado, então peguei investimentos, obrigações ANS. E quando a gente entra aqui, o sistema ele é muito responsivo. Vocês vão observar que dentro desse tema e dessa atividade, por exemplo, eu tenho 4 riscos cadastrados. Dentro deste primeiro risco, eu tenho 5 controles associados a esse risco. Aqui eu já trouxe uma matriz pré-preenchida, mas quando os senhores entrarem no sistema pela primeira vez, vocês vão ter a possibilidade de inserir aqui a avaliação do risco e controle, então do risco em relação à probabilidade de ocorrência e seu impacto caso ele ocorra, seja ele monetário ou não, e avaliar também a maturidade, efetividade, execução e periodicidade que os controles são realizados. Os senhores têm a opção aqui de mudar os controles, e aí vocês vão ver todos os controles que foram associados a esse risco, ou de mudar os riscos que estão sendo avaliados para vocês enxergarem o processo como um todo. Uma vez preenchida a matriz, vocês têm a opção de editar seja a avaliação que vocês deram ao risco ou ao controle, de forma a deixar mais fidedigna a realidade da sua operadora. Feito isso, vocês também têm a opção de sugerir um novo risco. Então, eu sou responsável por uma atividade e sentir falta da inclusão de um novo risco. Então, eu posso solicitar aqui a sugestão de um novo risco. Ou eu observei que existe um risco que foi inserido na base, mas que tem um controle que hoje eu já executo e que ele não está aqui dentro dessa matriz já pré-preenchida. Eu posso sugerir um novo controle. Eu tenho a opção de sugerir uma alteração, seja no risco ou no controle, para deixar essa matriz mais personalizada à minha operadora, para atender à minha necessidade. Então, eu tenho a opção de sugerir uma alteração aqui no texto que já foi inserido. E a gente tem aqui outras funcionalidades que são muito importantes para o nosso gerenciamento de risco e para a nossa tomada de decisão. Então, por exemplo, caso tenha a ocorrência de um risco, então, olha, a insuficiência de ativos garantidores para cobertura das garantias financeiras. Eu tive esse risco, ele ocorreu, então eu posso vir aqui informar a ocorrência desse risco. Eu vou falar quando ele ocorreu, por que ele ocorreu, qual que foi o impacto, se foi monetário ou se não foi monetário. Se eu percebo que tem um plano de ação, me perdoem, se eu percebo que tem um controle, que ele é interessante de ser executado porque ele vai mitigar o meu risco, mas eu ainda não executo, eu tenho a opção de inserir, adicionar um plano de ação para acompanhar a execução desse controle. Então, aqui eu consigo colocar metas, responsável junto comigo para executar esse plano de ação, um cronograma para ver se esse plano de ação está sendo executado dentro do que foi previsto ou não. E eu tenho um módulo que ele foi desenvolvido pensando especificamente na auditoria da RN 518, que é de anexar as evidências. Então, sempre que eu tenho um controle aqui, que ele é afeto à RN 518, e eu vou anexar uma evidência de que ele é realizado para eu mostrar quando da realização da auditoria para o meu auditor, eu tenho a opção de armazenar essa evidência dentro do sistema. Então, posto isso, apresentando de forma bem sucinta os outros módulos, aqui eu tenho a possibilidade de consultar todos os riscos que já foram informados, então todos os riscos que aconteceram na operadora. Eu tenho a opção de acompanhar as minhas sugestões, seja de novo risco, novo controle ou de alteração de novo risco e controle.
Eu tenho a opção de consultar todas as evidências. Então, se eu estou fazendo a auditoria da 518, uma única pessoa pode sentar com o auditor e mostrar as evidências de todos os controles que são executados. Então, eu não preciso de deslocar mais de um funcionário para essa tarefa. Eu tenho a opção de consultar todos os planos de ação, sejam aqueles concluídos, aqueles em implementação, aqueles que estão em atraso. E eu tenho a possibilidade também de gerar em tempo real, considerando ou os novos riscos e controles, ou as novas respostas e avaliações dadas para o meu risco e controle, a minha matriz de risco, seja ela inerente, seja ela resultante. Então, de forma sucinta, era isso que eu gostaria de apresentar para os senhores. Se vocês quiserem conhecer cada módulo de forma mais detalhada, eu convido vocês a acessar o nosso site www.rodartenogueira.com.br. No nosso produto Rumo GRS, ele traz ali o detalhe de todos os módulos e também estamos aqui à disposição para agendar uma reunião com vocês para explicar todas as funcionalidades e esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o nosso sistema. Obrigada por terem me ouvido até aqui. Um grande abraço.